Eu vou dar seguimento ao estudo de 2 Coríntios. Algumas sugestões já foram feitas em cima do outro vídeo que eu já estou tentando assimilar, apesar de, para mim, ser muito difícil gravar aqui. Eu gravo segurando o telefone, eu gravo de uma forma assim, muito livre ali no meu cantinho na varanda, que é um cantinho que eu uso mesmo para ler, para orar, para estudar, enfim. Mas aí as pessoas falaram a respeito do barulho e a respeito de colocar o celular na horizontal, então eu já estou fazendo o teste. Vamos ver como vai sair dessa vez, né? Para melhorar a qualidade do som e também da imagem. A gente vai continuar em 2 Coríntios, capítulo 1, mas agora a partir do versículo 12. Houve uma mudança de planos de Paulo em relação a uma visita que ele faria à igreja de Coríntios. E ele então, se explicando por que ele mudou de planos, explicando os motivos dele. No meio disso, dessa explicação, Paulo vai falar uma coisa belíssima sobre Jesus, sobre o evangelho dele, o evangelho que ele prega, que vale muito a pena a gente parar e pensar sobre, né? Então vamos seguir aqui no versículo 12. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade. Paulo estava totalmente em paz dos sentimentos e da postura que ele tinha em relação à igreja de Coríntios, né? E sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Paulo sempre tem que fazer essa contraposição entre sabedoria do mundo e sabedoria de Deus, porque como eu já mencionei antes, Paulo não tinha uma oratória admirável, né? E os falsos mestres que haviam se inserido na igreja de Coríntios tinham, né? Eles ganhavam um público, vamos dizer assim, com sabedoria humana, com discurso. Paulo vai dizer que o que ele ganha, ele não ganha com discurso, ele ganha com o poder de Deus, com sabedoria de Deus, que é uma distinção muito grande. Que esse esvaziamento dele é muito favorável para ele, porque não tem nada dele. O que ele oferece é aquilo que ele tem nele de Deus, né? E ele vai seguir no 13. Pois nada escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. Nós já estivemos juntos, nós já estabelecemos algum conhecimento mútuo que habilita vocês a entenderem o que eu estou falando. Eu não sou um estranho para vocês. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, ou seja, quando eu estive aí com vocês, passei o tempo que passei e gerei essa igreja, então, assim como vocês nos entenderam em parte, nos entenderam de tal forma que creram, venham entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, que dê fruto às cartas que eu estou mandando e que vocês possam reconhecer em nós, no nosso ministério, na nossa pregação, a fidelidade, que possam reconhecer o selo de Deus, o poder de Deus, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que o verdadeiro orgulho dele, aquilo com que ele pode se gloriar, é que no dia do Senhor Jesus, ou seja, ele está jogando para o dia final, né, de todas as coisas, no dia que todas as coisas vão ser consumadas, que ele vai poder se apresentar diante de Deus com as almas que foram fruto da pregação dele, né, do evangelho dele. Ele vai ter uma glória que não é temporária, né? O aplauso de homens diante de uma oratória bonita, mas é uma glória eterna de quem foi fiel na pregação, o poder de Deus se manifestou e gerou vidas. Então, no dia do Senhor Jesus, Paulo vai se orgulhar com as almas que ele vai poder apresentar diante de Deus. E aí ele vai continuar no 15. Confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, ou seja, duplamente porque ele já esteve lá uma vez e vai retornar. Eu planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Então, ele tinha feito um planejamento. E ele está justificando porque que estavam acusando ele de leviandade, de ser uma pessoa
precipitada, que faz planos e depois muda os planos, e ele vai dizer, ó, quando planejei isso, será que eu fiz levianamente? Será que eu decidi assim, sem ponderar? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não, eu sou uma pessoa dúbia? E aí, agora que vem o que está no centro aqui, o recheio, que é realmente o que de mais forte ele vai dizer para defender a palavra dele. Ele vai dizer, a minha mudança de planos não falam mal de mim. A minha mudança de planos, o desejo de ter ido visitar vocês e depois ter mudado de ideia, não é leviandade, não é precipitação. O meu sim e o meu não são oráculos divinos. Eu considero a soberania de Deus. Deus muda planos. E eu me submeto às mudanças de planos de Deus. Só que para testificar de que ele não vai defender a ele, para testificar da fidelidade dele, ele vai então recorrer ao evangelho dele, à pregação dele, ao ministério dele. Aí ele vai dizer, todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. A nossa mensagem nunca foi dúbia, a nossa mensagem foi muito clara, tanto é que vocês creram. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim, e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não. A gente não adulterou Cristo, a gente não pregou ele de formas diferentes. E por que Paulo fala dessa forma, da consistência do evangelho dele? Porque havia, por exemplo, uma divindade, Calvino vai falar de Proteus, que é uma divindade que muda de forma, né? Uma divindade marítima que assume formas diferentes. Com Cristo não é assim, Cristo não assume formas diferentes. Cristo não é sim e não, Cristo não é adulterado de acordo com conveniência, e aí ele vai falar, ó, mas nele sempre houve sim. O Cristo pregado por Paulo é tão genuíno, é tão identificável, que Paulo é o homem que vai dizer, olha, se ele vai dizer em Gálatas, né? Se um anjo aparecer para vocês pregando um outro evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado, que seja rejeitado. Quem pode sujeitar anjos ao seu evangelho se não tiver Deus por testemunha? Então Paulo tem uma autoridade para falar que o Cristo que ele prega é imutável, e esse selo, essa autoridade dele, fala da pessoa dele. Então ele fala, quando eu fiz planos de ir, mudei de ideia, eu não sou leviano. Lembra do meu ministério? Lembra como eu preguei Cristo para vocês? Lembra como Cristo foi pregado sempre da mesma forma e foi manifestação do poder de Deus para a salvação de vocês? E aí ele vai continuar aqui no versículo 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Então, o que Paulo vai dizer é o seguinte, Deus é cheio de promessas. Deus é um Pai bondoso. Ele manifesta a bondade dele de forma bem geral. A gente pode tomar os Salmos, né, para exemplificar, quando diz que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, é a manifestação da bondade de Deus. Mas ele tem para os seus filhos promessas muito especiais. Assim como transborda de Deus consolação, né, como eu falei no vídeo anterior, transborda de Deus promessas, transborda de Deus bondade, transborda de Deus benefícios ao nosso favor. E todas essas coisas só são possíveis para nós em Cristo, é isso que ele vai dizer. Tantas têm em Cristo o sim. Em Cristo, porque a maior promessa de Deus para nós é que ele nos faria filhos. E isso se faz em Cristo. Então ele vai dizer, olha, Jesus é o sim de Deus, todas as promessas de Deus para nós se realizam em Cristo. E por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então Deus faz as promessas, a bondade dele é transbordante, Deus é cheio de bondade, de bênçãos, de dádivas, de presentes para os seus filhos. Esses presentes se dão em Cristo. E cabe a nós, então, diante de verdade tão grandiosa,
de que fomos feitos filhos, né? O Espírito testifica no nosso coração que Deus é nosso Pai. Isso é obra do Espírito de testificar, de confirmar as promessas, que cabe a nós o amém. O amém, a fé pronta, a resposta, essa resposta de fé, uma fé firme, uma fé ativa que responde prontamente às promessas de Deus. Responde com o quê? Com fé, crendo nas promessas de Deus. Então a gente vê aqui a manifestação da Trindade, né? Deus, o Pai, cheio de boas dádivas para os seus filhos, Cristo, através de quem? Através da vida, né, dele, garantindo para nós essas promessas, e o Espírito Santo testificando no coração de que isso tudo é verdade, fazendo com que a gente tenha essa prontidão de fé, fazendo com que a nossa boca diga amém para as promessas de Deus. Amém, nós somos filhos queridos, amém. Você sabe, eu sei, todos nós já passamos por situações de duvidar das promessas de Deus, né? Aflitos, angustiados, e o Espírito precisou testificar, reafirmar, consolidar a fé no nosso coração e nos chamar a essa fé pronta, essa fé firme, prontificada, essa fé que Jesus Cristo é o sim, e eu respondo amém. E ele vai falar aqui do Espírito Santo agora. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Como que Deus faz? Com que eu creia nisso, nessa coisa grandiosa demais para o meu coração, acreditar que Deus me fez filho em Cristo, de que eu tenho livre acesso. Lembrando um texto que está fresco na minha memória, que eu li ontem, de Gênesis, que quando Ismael chora, o anjo aparece para Agar e diz: Deus ouviu o choro do menino. Isso é grande demais, você crê que Deus ouve o choro. Então, para que a gente creia de que quando eu choro, ainda que sozinha, ainda que me sentindo sozinha, ainda que com esse sentimento de abandono, é o Espírito que vai testificar: você não está sozinho, você não está sozinha, Deus ouve o seu choro. E é o Espírito que testifica, ele vai dizer: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O Espírito é o penhor, diz uma outra versão. Então, assim, as agonias dessa vida, as adversidades dessa vida tentam roubar de nós essa certeza firme, né? Essa fé firme que diz amém, assim seja, amém, eu creio, né? Mas é o Espírito dele, não nos deixa sem auxílio, ele não nos deixa sem consolo, ele não nos deixa sem visão para as boas promessas de Deus, para as grandes promessas de Deus. São grandiosas, são enormes, mas e são verdadeiras, porque Deus é fiel, é o que Paulo está falando. Olha, o meu evangelho é fiel demais, eu posso chamar Deus como testemunha do meu evangelho. Então as minhas mudanças de plano não testificam contra mim, né? E ele segue dizendo, ó, invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Coríntios. Então agora ele vai dizer finalmente, olha, eu quis antes enviar uma carta para quando eu chegasse aí, encontrasse uma outra postura na igreja, um outro clima, né? Uma outra, que vocês já tivessem me ouvido, me entendido e que a gente pudesse ter um encontro de alegria. Ele vai dizer, não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Então ele vai dizer, olha só, Calvino faz um comentário lindo aqui nesse momento, ele vai dizer que pastores, eles são ministros e cooperadores, mas não são senhores da fé, porque Paulo aqui não se coloca no lugar de senhorio. A igreja, os pastores, o presbitério, o diaconato, seja qual for o governo da igreja, ele tem autoridade, sim, mas ele não tem senhorio. O senhorio sobre a fé é de Deus, é Deus que é o Senhor da fé, porque é Ele que... Pois é pela fé que vocês permanecem firmes. A fé é dom de Deus, é Deus quem nos dá
essa fé. E Calvino também vai dizer que o capítulo não devia terminar aqui, que a gente deveria seguir até o 2:1, de 1 a 3, de 1 a 4. Ele vai dizer aqui, ó: por isso resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês, pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês a quem tenho entristecido? A decisão dele não foi leviana, não foi precipitada, não foi dúbia. Ele chama Deus como testemunha dele, ele chama o ministério dele como testemunha dele, e vai dizer: o único motivo que me fez mudar de planos é que eu estou dando tempo a vocês de se arrependerem. Eu estou dando tempo para que quando a gente se reencontre, seja um reencontro feliz, que haja mútua edificação, que eu não tenha aqui de novo, de corpo presente, ter que chamar a atenção de vocês. E aí ele segue: escrevi como escrevi, para que quando eu for não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. A alegria de Paulo são os filhos dele na fé. A alegria de Paulo era conduzir em triunfo aqueles que creram, né? Conduzir em triunfo para uma vida cheia do Espírito aqueles que creram. Então ele falou: olha, meu motivo não é outro senão desejar o conserto, se não desejar o crescimento, o fortalecimento. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Em nenhum momento a dureza de Paulo foi falta de amor, em nenhum momento a mudança de plano dele foi falta de amor, muito pelo contrário. Ele termina explicando que a mudança de planos dele foi totalmente motivada por amor, totalmente motivada por amor. E aí também tem um comentário de Calvino que eu também gosto de ler, sobre esse amor de Paulo, esse cuidado de Paulo, esse carinho de Paulo com a igreja, de se justificar, de se explicar, de mostrar o que o tempo não era desistência, que o tempo não era leviandade, mas era tempo de arrependimento, tempo de conserto. E aí Calvino vai falar aqui uma coisa muito bonita que eu quero ler, olha. Eu vou ler aqui o trecho de Calvino. É próprio que um pastor piedoso chore em seu interior antes de fazer outros chorarem. Sofra nos recessos de seu próprio coração antes de apresentar algum sinal público de sua ira e conserve para si mesmo mais tristeza do que a que ele causa nos outros. Então esse cuidado que Paulo demonstra pela igreja, de não deixar de orientar, de exortar, de chamar a atenção, mas tudo com o objetivo final de edificar, de que no reencontro houvesse conserto, alegria, que houvesse resposta positiva da igreja. O que Paulo fez, ele fez por amor.